tem uma cultura milenar no mundo inteiro e chegou ao Brasil no século XVII pelos espanhóis. A raça de galos combatentes, a princípio, foi usada durante séculos para disputas nas conhecidas modalidades de rinha, apoiadas inclusive por autoridades e pela sociedade nas promoções de torneios regionais em todo o Brasil. A raça combatente tem hoje enorme responsabilidade na genética das aves, pela rusticidade, resistência a doenças e aos predadores naturais. É a única raça do mundo que dá origem a mais de 12 diferentes plumagens. Dela nasceram o índio gigante, a caipira de corte e de poedeiras, muito valorizadas no mercado. O instinto de defesa desses animais aflora em agressividade desde os primeiros meses de vida, e por isso precisa da presença humana para que não se machuquem ou se matem uns aos outros. Nos últimos anos, essas aves são discriminadas sob a alegação de que só servem para brigar. Com a proibição das rinhas e na falta de um manual de manejo que oriente inclusive os órgãos de fiscalização, muitos criatórios, onde as aves são cuidadas adequadamente, mas confinadas porque brigam entre si, criatórios estes são invadidos. Mesmo sem riscos de maus tratos nesses estabelecimentos, hoje são constantes as invasões policialescas por fiscais de órgãos ambientais que apreendem as aves, sem que estejam ali sendo maltratadas e simplesmente as exterminam, em desobediência à Lei 9605 de 98, que prevê a preservação desses animais. Isso está trazendo enormes danos à genética e à manutenção da espécie combatente, e gerando desemprego em um setor que emprega 3 milhões de trabalhadores. O galismo é uma prática esportiva que chegou ao Brasil no século XVII pelos espanhóis e hoje está inserida na cultura brasileira como esporte tradicional do campo, como o rodeio, a vaquejada, a corrida de cavalo e a tourada. Há estudos que comprovam a natureza agressiva dos galos combatentes, próprias de algumas raças oriundas do Oriente Médio. Especialistas afirmam que as pessoas não poderiam incitar esse comportamento, pois desde pequenos eles já brigam entre si e com outros animais. Os criadores apaixonados pelo esporte dedicam-se a cuidar das aves com alimentação, alojamento e cuidados especiais. A paixão é tanta que há expositores famosos com aves premiadas e que fazem do hobby uma atividade familiar e afetiva. Agora, por que criminalizam essa manifestação cultural no Brasil, já que 70% dos países do mundo a prática é legalizada? Jornais de todos os estados noticiam o extermínio cruel de aves apreendidas por autoridades de proteção ambiental como o IBAMA, polícias. Desde tempos muito remotos o combate de galos existe. Na época áurea do Império Romano, serviam como exemplo para os gladiadores, como espelho de valentia e destreza. Este esporte vem, portanto, passando de geração a geração, como parte da cultura de muitos países. Muitos outros assuntos são mais urgentes, por desafiar diuturnamente a justiça e a lei. Já o combate entre os galos é uma paixão nacional enraizada em nossa cultura desde seu nascimento. Os criadores não formam bandos de criminosos que constroem um estado paralelo que inclusive ataca, infiltra-se e corrompe o estado constituído, como observamos com o tráfico, por exemplo. Aprendam, amigos galistas, nós não formamos bandos de criminosos que constroem um estado paralelo que inclusive ataca, infiltra-se e corrompe o estado constituído, como observamos com o tráfico de drogas, armas, gente, e até crianças existem aqui. Existe coisas piores, coisas que têm tudo a ver para ser combatidas, mas parece que a lei, ao invés de perseguir os bandidos, vivem nos perseguindo. Esta ave não pertence à nossa fauna, nem tampouco é maltratada. Pelo contrário, os galos são tratados como atletas, com alimentação que poucos têm em sua mesa. Não existe a mínima possibilidade de criá-los em bandos, visto que, devido à sua índole combativa, lutam até a morte. Desta forma, com a propalada criminalização do esporte em tela, além de haver o efeito contrário ao desejado, a saber, a extinção da espécie, o desemprego de várias famílias que vivem desta prática se abaterá sobre a sociedade.
Paulo José Moraes Maceió atestam que a briga de galo é a terceira paixão nacional, só perdendo para o futebol e o carnaval. É de se ressaltar ainda como louvável tentativa de manutenção deste esporte o projeto de lei do deputado federal Fernando de Fabinho Baqui afirma não ser crime a competição entre animais. Revista Consultor Jurídico, 29 de outubro de 2004. Eles combatem em igualdade de condição, peso, altura e um regulamento com juiz para avaliação e tempo de luta determinado. Não existem os maus tratos tão divulgados. É preciso que a sociedade se conscientize de que os galos lutam por instinto, os homens por ignorância. Gostou do nosso conteúdo? Então deixe seu joinha, faça um comentário, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Em breve faremos sorteios de produtos, biqueiras, luvas mais conhecidas como buchas, em outros locais do Brasil chamam tampões, bolsas para carregar o galo, e muita coisa legal. Deseja saber mais sobre galos combatentes? Temos um áudio com mais de 1 hora com informações valiosas sobre galos combatentes que você nunca vai ouvir em nenhum lugar. Link abaixo deste vídeo na descrição. Tem uma cultura milenar no mundo inteiro e chegou ao Brasil no século XVII pelos espanhóis. A raça de galos combatentes, a princípio, foi usada durante séculos para disputas nas conhecidas modalidades de rinha, apoiadas inclusive por autoridades e pela sociedade, nas promoções de torneios regionais em todo o Brasil. A raça combatente tem hoje enorme responsabilidade na genética das aves, pela rusticidade, resistência a doenças e aos predadores naturais. É a única raça do mundo que dá origem a mais de 12 diferentes plumagens. Dela nasceram o índio gigante, a caipira de corte e de poedeiras, muito valorizadas no mercado. O instinto de defesa desses animais aflora em agressividade desde os primeiros meses de vida, e por isso precisa da presença humana para que não se machuquem ou se matem uns aos outros. Nos últimos anos, essas aves são discriminadas sob a alegação de que só servem para brigar. Com a proibição das rinhas e na falta de um manual de manejo que oriente inclusive os órgãos de fiscalização, muitos criatórios, onde as aves são cuidadas adequadamente, mas confinadas porque brigam entre si, criatórios estes são invadidos. Mesmo sem riscos de maus tratos nesses estabelecimentos, hoje são constantes as invasões policialescas por fiscais de órgãos ambientais que apreendem as aves, sem que estejam ali sendo maltratadas e simplesmente as exterminam, em desobediência à Lei 9605 de 98, que prevê a preservação desses animais. Isso está trazendo enormes danos à genética e à manutenção da espécie combatente, e gerando desemprego em um setor que emprega 3 milhões de trabalhadores. A história nos ensina que em épocas de injustiças e tirania, o homem é chamado a lutar. Quero aqui apresentar meu voto de repúdio por uma atuação do órgão que na semana passada terminou com o sacrifício de 22 galos de raça, da raça Mura. Tudo isso na frente de uma criança que chorava abraçada dizendo ao pai: é para preservar, papai, não para matar. Esses vão para a batalha. Eu falo porque eu admiro, eu gosto e irei lutar. E põe-se ao poder público e à coletividade coibir ações que provoquem a extinção dessas espécies. Sou verdadeiro, eu amo a espécie, eu gosto, preservo. Que Deus nos dê força e coragem. Matando não se preserva, senhor presidente. Não se preserva matando. Inclusive na frente de uma criança. Briga de galos. Embora haja uma tentativa de proibição no Brasil desde 1998, a prática continua acontecendo. Basta ter galos de raça combatente, uma rinha, que é uma espécie de ringue, o juiz e os apostadores. A tradição é antiga, os primeiros registros, encontrados na Índia, são do ano 1400 a.C. A cultura ganhou força na Grécia Antiga, por estimular o espírito de combate dos guerreiros. A partir daí, se espalhou pela Europa e depois pelo mundo por meio dos colonizadores. Veio ao Brasil no século XVII com os espanhóis, e ganhou adeptos. Em 1961, foi proibida pelo então presidente Jânio Quadros.
Um ano depois, voltou a ser legal por ordem de Tancredo Neves. Na minha opinião, hoje os galos combatentes são vítimas de preconceito e perseguição por órgãos ambientais em uma tentativa de extinção da espécie, no Brasil, já que seu instinto agressivo não pode ser entendidos nem explicados por tais órgãos. Hoje cabe a nós a luta pela sobrevivência da espécie dos galos combatentes, já que, hoje são mortos por órgãos ambientais que naturalmente deveriam preservá-los. Se a espécie existe hoje não é graças a órgãos ambientais, e sim graças aos galistas que mantêm a pureza da espécie. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. A briga Em uma cultura milenar no mundo inteiro, e chegou ao Brasil no século XVII pelos espanhóis. A raça de galos combatentes, a princípio foi usada durante séculos para disputas nas conhecidas modalidades de rinha, apoiadas inclusive por autoridades e pela sociedade nas promoções de torneios